dia a todos. Hoje continuaremos a nossa disciplina de Políticas Públicas em Saúde. Hoje a gente vai falar sobre as normas operacionais básicas de 93, as normas operacionais básicas de 2000, de 1996, as NOAs, o Pacto pela Saúde. Nós vamos falar também sobre algumas premissas, algumas diretrizes e princípios que o Sistema Único de Saúde vem colocando com o tempo. A gente tem que lembrar, né, que toda a política pública do SUS, ela se faz a partir de melhoria, se faz para melhorar, né, o acesso, a acessibilidade, a assistência à população. A história do SUS se dá em cima de uma evolução construída com a finalidade de melhorar essas iniquidades, né? O SUS ele vive em constante construção. A gente tem desde a reforma sanitária, a gente passa pelo modelo assistencial, depois a gente passa pela construção propriamente, a votação propriamente no Sistema Único de Saúde, a Lei 8080, a criação do Sistema Único de Saúde, e a gente vê que a gente está em constante construção para que a gente dê uma melhor assistência à população e evite aqueles vazios assistenciais, né? A gente chegue mais próximo da população, que os 3 níveis de atenção eles financiem de uma forma regular e de uma forma completa o Sistema Único de Saúde, apesar de a gente ver que o subfinanciamento do SUS é um dos grandes problemas desde sua criação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as NOBs 93 e 96. As NOBs, a partir dos anos 90, o que é uma NOB? É uma norma operacional básica. Ela procura restaurar os compromissos de implantação do SUS e estabelece os princípios da municipalização. Desde 1909, dos anos 90, no início, teve a 991, a 992, a 93 e vamos falar depois da 96. A 91 e a 92 não tiveram tanta relevância como as outras duas, a 93 e a 96. Então, a 93, ela procura restaurar os compromissos da implantação do SUS, porque o SUS ele foi implementado, ele foi pensado, ele foi implantado, mas cheio de lacunas existenciais, né? Então, assim, conforme a evolução, a gente vai vendo o próprio governo e a própria população vai vendo essas lacunas, e em políticas públicas de Estado, a gente visa melhorar ou preencher ou até mesmo continuar com aquela lacuna que é bem feita. E a gente procura colocar algo que não deu certo, substituir com alguma outra lei, com alguma outra portaria, mas esse processo sempre vai ser evolutivo. Então, ele estabelece os princípios da municipalização. O que seria essa municipalização, né? Essa municipalização seria trazer para a população, próximo de casa, um serviço de saúde com maior qualidade, né? Porque até então não tinha essa saúde com tanta qualidade, com tanta especialidade próximo do município. Então, isso era quem tinha essas obrigações ou essas responsabilidades eram os estados e os municípios, além dos estados e a União. Então, o município ele ficava meio que aquém, porque ele também não era financiado para ter uma política de saúde adequada ou mais próxima da população. Então, a gente estabelece aí um conjunto de estratégias que consagram a descentralização político-administrativa na saúde. O próprio nome já diz, descentralização político-administrativa. Então, eu tenho que descentralizar tudo aquilo que
que me era centrado para levar uma saúde de qualidade àquela população que vive nos municípios, que até então era uma população meio que desassistida. Então, essa descentralização político-administrativa, ela começa a tomar um arcabouço, né? Para quê? Para que cada município, cada governo municipal cuide da saúde do seu município, né? Então, ele define diferentes níveis de responsabilidade e ele ratifica os organismos colegiados com um grau de autonomia. O que seria isso? Ratificar esse organismo colegiado com um grau de autonomia. Ele forma as CIT, né, que é as comissões intergestora tripartite, que são compostas por a União, os estados e os municípios. E forma também e dá um grau de autonomia às CIBs. O que são essas CIBs? Comissão intergestoras bipartite. Elas são formadas por integrantes do Estado e dos municípios. E o que isso tem a ver? Essas comissões formadas e dando um colegiado um grau de autonomia, elas conseguem desenvolver, elas conseguem planejar, elas conseguem orientar ações a partir daquelas demandas municipais. Essas demandas municipais, elas são levadas às CIBs, que são as comissões intergestoras bipartite, são votadas, são aprovadas ou não, porque elas podem ser melhoradas, então elas são aprovadas e são levadas a uma instância superior, que são as CIT. A partir do momento dessas aprovações, se coloca como uma política pública, né? E por que isso tem que ter duas siglas? Porque o que acontece no município, nem sempre a União está próxima para ver as desigualdades, as iniquidades, não está próximo para ver os problemas, os entraves loco-regionais, porque se eu tenho entrave loco-regional, eu tenho que levar para uma instância menor para ser aprovado, para ser votado e para ter um resultado e uma política para a melhoria daquela situação, certo? Com grande extensão de programas de saúde e serviços assistenciais, deu-se o início efetivo do processo de descentralização político e administrativo, e pode ser observado pela progressiva municipalização do sistema e pelo desenvolvimento de organismos colegiados intergovernamentais. Então, é tudo aquilo que a gente falou, né? Com a extensão de programas de saúde pública e serviços assistencial, a gente viu ali que estava começando o processo de descentralização para trazer e para dar responsabilidades ao município sobre a saúde dos seus munícipes, mas a partir de recursos oriundos da União e dos estados, caindo nas contas dos municípios de uma forma por transferências voluntárias, para que o município ele tenha uma condição socioeconômica administrativa para poder dar essa assistência ou custear essa assistência e não precisar diretamente do governo federal e do governo estadual. Eles são colaboradores e, de uma certa forma, financiadores. A gente vai ver mais adiante que em 2000 foi aprovado a Emenda Constitucional 29. Essa Emenda Constitucional 29, o que ela visava? Ela visava, de uma forma constitucional e com representação dos 3 entes federativos, os repasses, um percentual de repasse, para que cada órgão colegiado consiga tratar da saúde dos seus munícipes ou do seu estado de uma forma equânime, né? Mas isso a gente vai falar mais adiante.
A participação popular também se colocou muito presente nesse período. Ela trouxe a incorporação do usuário do sistema ao processo decisório. Quando a gente fala em CIB, quando a gente fala em CIT, né, a gente também lembra também dos conselhos, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde. Esse Conselho Municipal de Saúde, como a gente falou em aulas anteriores, ele é composto por 50% de usuários, 25% de prestadores de serviço e 25% de membros da administração pública. O que isso visa, essa participação popular? Essa participação popular, ela visa, no processo decisório, que a população também deve opinar para dar uma melhor política pública de saúde para aquela população, para aquele sistema, para aquele bairro, para aquela cidade. Por quê? Porque são eles que vivem o dia a dia do município. Então, eles sabem as dificuldades, eles têm aquela necessidade diária de algo. Então, eles, nada melhor do que eles, para colocar ideias, né, para que essas ideias sejam votadas e, a partir do momento que elas serem votadas, elas serem colocadas como uma política pública de Estado e não uma política pública de governo. Porque a política pública de Estado é aquela política que a Constituição Federal ela torna como uma coisa seguidora. Não é aquele plano de governo que cada governante coloca ali a cada 4 ou 8 anos para poder realizar. Esse plano de Estado é uma política pública que, independentemente dos governantes, ele vai sempre existir, né? Então, essa disseminação dos conselhos municipais de saúde, ampliando as discussões das questões de saúde na sociedade. Então, essa disseminação dos conselhos municipais, ele serve tanto para um processo decisório como um processo fiscalizador e avaliativo. Por que um processo fiscalizador e avaliativo? Porque, a partir do momento que eu decido, que eu ajudo a construir políticas públicas e recebo recursos para isso, eu tenho que avaliar como esse serviço está sendo colocado, né? Além de avaliar como ele está sendo colocado, eu tenho que fiscalizar se aquele recurso, para aquele projeto, para aquele processo de decisão, se ele foi bem, como é que eu vou falar? Se ele foi bem colocado para melhorar ou para diminuir essas iniquidades, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos estaduais e os conselhos nacionais, eles são de grande importância para esses processos decisórios, principalmente depois da descentralização, porque o país, o Brasil, é um país continental. Então, seria quase que impossível um ente da União fiscalizar um município de 2, de 4, de 6 mil habitantes, né? Porque nós somos um país muito grande. Então, o que acontece? Eu descentralizo as ações, descentralizando as ações, eu dou autonomia para cada ente federativo, Estado e município, terem a responsabilidade sobre a saúde, sobre os processos decisórios dos seus munícipes, né? Porque eu faço, a União, ela implementa, ela orienta, né? E ela financia. Então, se de alguma forma ela financia, para chegar na ponta, para aquela população, para aquele cidadão, então eu tenho que ter algo que me fiscalize, eu tenho que ter algo que me coloque de uma forma de cobrança, então eu tenho que me colocar como um cobrador daquele sistema único municipal. Então, os conselhos municipais, eles têm essa função, certo? Além de outras, eles são multiplicadores de uma informação para a própria saúde do município, né? Eles têm reuniões
mensais com os gestores, com próprios entes federados, para tentar e para melhorar e para dar soluções para aquela saúde local. Então, aí a gente vê uma outra NOB, né? Que é a norma de operacionais básicas, que é a de 96. Essa promoveu um avanço no processo de descentralização enorme, ele criando novas condições de gestão para os municípios e estados, caracterizando as responsabilidades sanitárias do município. Então, aí, o que ele fala? Aquilo que a gente acabou de falar. O município ele tem que ter responsabilidade sanitária, ele tem que ter responsabilidade com os seus cidadãos, porque ele é um ente federado que hoje está recebendo recursos do governo estadual e do estado, para quê? Para cuidar da sua população. Então, descentralizando, o próprio cidadão ele tem uma acessibilidade melhor, uma acessibilidade mais rápida à saúde pública. Então, as responsabilidades sanitárias de cada gestor. Quais são as responsabilidades sanitárias? Diretamente ou garantindo a referência, né? Então, o que ele fala? Eu tenho que ter responsabilidade no meu município, diretamente eu tenho que ter essa responsabilidade, ou garantindo a referência. O que seria garantindo a referência, professor? Garantindo a referência, a gente fala que se um paciente ele vem de um nível primário de saúde e ele precisa ir a um nível secundário, um nível terciário, o município ele tem que garantir essa referência. Por quê? Porque ele tem que garantir, como a Lei 8080 falou, integralidade da saúde, a saúde do paciente. Então, a saúde ela tem que ser universal, a saúde ela tem que ser integral nos 3 níveis de assistência. Então, o município tem que dar condições diretamente ou indiretamente, garantindo essa referência para essa população. Então, ela reorganiza o modelo assistencial, houve uma reorganização, né, descentralizando aos municípios a responsabilidade da gestão e execução direta da atenção básica em saúde. O que é atenção básica em saúde? A gente fala que a atenção básica ou atenção primária, hoje se falar em saúde, é aquela atenção que prevê uma prevenção, uma promoção, uma prevenção, né? Uma recuperação da saúde do paciente. Então, se eu promovo, se eu faço uma prevenção com relação àquele território do município, né? E se o paciente precisa de uma recuperação, então a responsabilidade descentralizada a partir daí dos municípios. Então, ele reorganizou as responsabilidades, ele descentralizou as ações. Então, quando a gente fala de atenção básica, não quer dizer que seja básico tudo que é feito na atenção básica, né? Então, hoje, essa nomenclatura mudou para uma atenção primária, porque primária é o primeiro. Então, é o primeiro atendimento loco regional, que é aquele atendimento à população perto da sua residência. Então, acabou aquela situação de o paciente precisar de uma consulta a um hipertenso a nível estadual ou a nível da União, né? Acabou aquela questão do médico hospitalocêntrico, a saúde ser diretamente vinculada somente ao hospital. Então, a saúde ela veio para perto e para dentro da casa do paciente, né? do cidadão, do munícipe, né? Aí depois a gente vai ver a questão dos programas dos agentes comunitários de saúde, que a partir dos anos 90 também. A gente vai ver também a questão dos agentes de endemias, né? Dos agentes de vigilância sanitária, que eles são diretamente municipais, certo? Que até então, em outro período, eles eram da União, né? E aí eles passaram a ser municipalizados. Então, isso tudo são responsabilidades descentralizadoras que os municípios tomaram para si, mas tinha uma questão muito grande nesse período, o financiamento, porque até então o município não tinha essa conta.
Então, a partir de então, ele tem essa responsabilidade com a saúde do munícipe, então ele precisa de um financiamento. Aí depois a gente vai falar sobre esses financiamentos, né? Então, ele fala também em aumentar a participação percentual de transferência regular e automática fundo a fundo dos recursos federais e estaduais. Aí, o que a gente vê com isso, né? Quais são essas participações? Então, o governo, depois das NOAs de 2000, o Pacto Federativo, o Pacto da Saúde de 2006, então, a gente se colocava muito essa questão percentual das transferências regulares, né? Porque as transferências, a saúde da população, ela é dia a dia, ela é mês a mês, né? Então, eu preciso dessa transferência de recursos de uma forma regular. Então, eu tenho que ter datas, né? Ela tem que ser automática, ela tem que ser fundo a fundo, ela tem que ser União-Município, ou União-Estado, ou Estado-Município, ou União-Município. Então, tem que ter essas transferências regulares e automáticas a fim de garantir, né, que a população seja assistida na saúde de uma forma organizada. Porque se eu não tiver essa transferência regular e automática e esses percentuais garantidos por lei, o que vai acontecer? Eu não sei qual é o dia de amanhã, não sei o que vou receber amanhã, então como é que eu posso me programar, como é que eu posso me planejar para dar assistência à saúde da população, se eu não sei o quanto vai ser repassado pelos entes da federação. Então, aí, essa participação era muito pequena e até hoje, né, nos anos de 2020, a gente ainda vê que essa participação ela é insuficiente para a gente gerir um sistema único de saúde municipal, né? Então, o maior problema hoje da saúde pública no país é o subfinanciamento. A gente não tem dinheiro para tudo, né? Então, e de alguma forma, tem que saber como se gastar esse percentual, se planejar para você gastar de uma forma que não vá faltar à população. Então, ele reorganiza a gestão dos procedimentos de média complexidade ambulatorial, organiza a gestão de procedimentos de média complexidade ambulatorial, né? Então, isso também vai ser ambulatório. Reorganiza a gestão dos procedimentos de alta complexidade ambulatorial, com a criação das autorizações de procedimentos de alta complexidade, né, que é as APACs. Então, assim, as APACs é repassado o recurso do governo federal. Então, esses atendimentos de alta complexidade, eles são de uma atenção secundária, uma atenção terciária, não é do município. O município não tem esse recurso para custear essas ações. O município, ele vê muito aquela questão dos procedimentos ambulatoriais de atenção primária mesmo à saúde, né? Então, esses custos de alta complexidade se dá através de AIHs, né? E a própria APAC, que faz esse repasse para os municípios, que o governo federal faz esse repasse para custear essas ações. Então, incorpora as ações de vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, ela tem que ser loco-regional. Por quê? Porque ela tem que fiscalizar, ela tem que melhorar a saúde da população ali. Então, ela tem que ser local, criando incentivo para as ações de vigilância sanitária. Então, esse dinheiro, o Estado, né? O Estado não, desculpa. A União, ela repassa esse dinheiro para as vigilâncias sanitárias, fundo a fundo, para as contas dos municípios. Então, os municípios têm esse aporte financeiro da vigilância sanitária, porque é um bloco de vigilância em saúde. Então, incorpora as ações de epidemiologia e controle de doença. A União também faz esse repasse aos municípios, porque os municípios, eles não têm esse aporte financeiro para custear essas ações. Ela aprimora o planejamento e define a elaboração da programação pactuada e integrada. Então, a 996, ela aprimora o planejamento de definição.
O que é uma programação pactuada integrada? Pactuação pactuada integrada é uma decisão entre gestores para poder diminuir os valores. Eles se juntam, eles se unem, eles compactuam, né? Fazem compras ou pagam serviços de uma forma consorciada para que esse serviço atenda uma população e para que de uma forma mais econômica. Vamos colocar um exemplo. Programação pactuada integrada da assistência farmacêutica. Vamos colocar o Ceará. No Ceará, a gente tem 184 municípios. Desses 184 municípios, 182 eles compram por programação pactuada integrada. Por quê, professor? Porque eles depositam de uma forma automática nas contas dos estados. Isso foi aprovado, isso foi tido uma reunião, foi aprovado em CIB, foi aprovado em CIT. Então, eles têm uma programação integrada. Então, foi feita uma reunião entre os 182 municípios, porque Fortaleza e Sobral, eles fazem as suas compras diretas. Então, os outros municípios, eles não tinham recurso financeiro integral para custear os medicamentos básicos da população. Então, o que eles fizeram? Transferências automáticas para o Estado. O Estado tem um poder de barganha a comprar, porque ele tem 182 municípios, a comprar mais em conta, e a cada 3 meses ele repassa para as CAFs, que são as Centrais de Abastecimentos Farmacêuticos dos municípios, né? Muitas vezes atrasam em virtude dos pregões, mas é feito isso. Por quê, professor? Porque é uma forma mais barata e uma forma mais centralizada para que tenha um custo menor para aquele município. As inovações. Implantação de valor per capita para financiamento das ações de atenção básica, né? Então, essa NOB, ela instituiu um valor por pessoa para custear as ações da atenção básica, né? Uma reversão da lógica de alocação de recursos e aumento da equidade, né? Então, houve esse aumento da equidade, houve um percentual fixo para custear a população da atenção básica do município, né? Aí, a outra inovação, os PACs e os PSFs, né? Que hoje a gente chama de ESF, que são estratégias de saúde da família, e não programa de saúde da família. Então, os PACs, que é o programa de agente comunitário de saúde, ele veio para descentralizar mesmo a ação dos municípios, porque o agente comunitário de saúde, ele é um elo muito grande com a atenção básica, né? Com as unidades básicas de saúde. Ele vai à casa do paciente todos os meses, pelo menos uma visita a cada morador da sua área, porque são áreas adscritas, cada SESI tem uma área, tem uma regionalidade, tem uma territorialização. Então, essas estratégias de mudança do modelo assistencial e estruturação da atenção à saúde, os programas de saúde da família, eles vieram também para melhorar e aproximar essa população da saúde pública, né? Porque muitas pessoas eram desassistidas, muitas pessoas não iam às unidades básicas de saúde, quando adoeciam, iam direto ao hospital. Então, a gente não tinha aquele cuidado primário. Quando a pessoa ela já ia a um hospital com uma atenção secundária. Essa atenção secundária, ela é mais cara. A atenção primária, que é aquela atenção de prevenir, aquela atenção de promover saúde, ela é mais em conta e ela resolve 85% dos nossos problemas loco-regionais, territoriais, né?
Então, a programação pactuada e integrada, que é um instrumento de organização do sistema, que a gente falou, esse instrumento de organização, ele faz o quê? Ele faz com que as compras elas sejam centralizadas, mas de uma forma maior e com menor preço, né? Por quê? Porque as demandas elas são juntas, então elas são compradas, elas têm uma demanda maior de compra, um poder maior de compra, então os preços eles diminuem porque eu tenho que comprar mais. Mas isso não acontece somente com assistência farmacêutica, isso acontece também com os exames laboratoriais, isso acontece também com as demandas pactuadas para exames, né? A gente vê uma policlínica aqui na região norte, elas têm as programações pactuadas integradas, cada região e cada município tem a sua cota, né? Determinado com relação à porcentagem da sua população. Ele organiza o sistema para diminuir essas iniquidades regionais e essas iniquidades loco-regionais, no caso, né? Então, os consórcios também vão vir depois, para também diminuir essa lacuna assistencial. Então, o SUS, a gente vê que a cada período ele está renovando, porque ele vê que a cada instante a gente precisa de algo a mais. Então, eu tenho que ter um movimento de constante construção. Então, a gente tira o que dá errado, o que não deu certo a gente retira e o que está dando certo a gente aprimora para tentar melhorar essa assistência à saúde. A gente vê os avanços da NOB 96, houve um fortalecimento de responsabilidade dos municípios pela gestão do SUS. Então, os municípios eles ficaram mais fortalecidos. Por que eles ficaram mais fortalecidos? Ficaram mais fortalecidos porque eles têm um financiamento próprio, eles recebem transferências fundo a fundo irregulares e regulares mensalmente, então eles têm como se planejar, se organizar para melhorar a assistência dos municípios. Né? 99% dos municípios habilitados às condições de gestão. Então, aí quase na totalidade, os municípios eles estavam habilitados para essa condição de gestão, para receber esse recurso. 60% de recursos do Fundo Nacional de Saúde. Então, a União, ela custeava 60% desses recursos, repassados fundo a fundo para estados e principalmente para os municípios, porque um município hoje de pequeno porte, ele não tem condição financeira, porque ele não tem esses recursos, ele não tem essa fonte de renda própria, né, para custear nem esse serviço, nem outros serviços assistenciais. Então, a expansão do PACS e do PSF no país, ele fez com que a União enxergasse mais a população, mesmo em locais de difíceis acessos. Então, hoje, o Programa de Saúde na Família é 100% no país. Então, isso faz com que a população ela fique assistida com relação à questão de saúde. Então, teve essa expansão. Os agentes comunitários de saúde estão em todos os locais do país. Então, eles dão com isso um braço de uma resposta quase que imediata para todo e qualquer agravo de saúde. Por que a gente fala isso? Como exemplo, a vacinação. A vacinação, hoje eu consigo vacinar muito mais pessoas ao mesmo tempo com as campanhas de vacinas, com os dias D organizados. Então, eu consigo hoje fazer isso numa totalidade maior, abrangendo uma população muito grande no mesmo período. Então, isso faz com que melhore a situação do país com relação à saúde, né? Faz com que eu tenha uma visão global em todos os estados da federação, em todos os locais, em todos os municípios, que hoje nós somos mais de 5 mil municípios. Então, isso faz com que o
governo federal ele tenha também essa aproximação. Então, hoje, isso é feito para quê? Para diminuir as iniquidades, né? Então, eu dou equidade, eu dou responsabilidade, eu descentralizo o serviço. Para quê? Para que a saúde chegue na casa das pessoas com maior facilidade e não tendo uma burocratização desse serviço. Houve também uma desconcentração de serviços e ampliação de acesso. Então, eu desconcentrei alguns serviços, por quê? Porque eu ampliei acesso para áreas mais remotas. Então, a gente queria, a 996, ela falava também disso. Quais são os desafios que foram construídos na 996? Definição da divisão de responsabilidade entre estados e municípios, porque a gente tinha que definir, essa política ela tinha que definir a divisão de responsabilidades para que o paciente não ficasse sendo jogado de estado a município com responsabilidades sem ter uma organização e sem ter um fluxo direto de assistência. Integração entre os sistemas municipais, há uma integração de sistemas municipais, por quê, professor? Uma cidade grande, eu preciso ter uma integração entre sistemas municipais, né? Planejamento e organização funcional do sistema, tem que ter um planejamento e eu tenho que organizar como é que funciona o sistema de saúde no município, porque isso a gente tem que ter um fluxograma, a gente tem que ter um cronograma de ação e de fluxo. A integração dos sistemas, ela visa até a questão das redes, numa cidade maior, das redes privadas, porque elas chegam ali com um aporte suplementar se o SUS ele não conseguir apoiar toda a sua demanda. Financiamento e critérios de alocação de recursos. Houve busca também um valor X de financiamento para que seja colocado nesses municípios e no Estado. Orientação pelas necessidades da população, que a população ela necessita mais. Resolutividade de acesso ao serviço, porque a partir desse momento a gente tem que desburocratizar o acesso, a gente tem que descentralizar o acesso para que as pessoas tenham mais acesso ao serviço junto da sua residência. Hoje, a gente fica por aqui. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre as NOAs, o Pacto da Saúde. Bom estudo e fiquem com Deus. Sim.
tá pausado, né? Pronto. Pra finalizar, mano, é aqui, more e end. Que assim, Aí pronto, né? Ah, não vai ter Ele falou mesmo que ele tava se especializando. Aí quando a gente clica lá, já vem direto pra cá. Aí é no vermelho.